Na apostila, na página 21, nós iremos estudar fração. Antes de ler e começar a explicar as frações da apostila, assistam o vídeo a seguir. O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Nessa pizza, esse pedaço representa uma fração, um pedaço da pizza. Uma fatia de pão é uma fração, uma colher de arroz é uma fração. Ou seja, a fração ela está presente no nosso dia a dia. Aqui nessa pizza, esse pedaço representa 1/8 da pizza. Ou seja, vamos comer um pedaço de 8. Nomenclatura. Assim como a adição tem nomenclatura parcelas, soma ou total, a fração também tem a sua nomenclatura. O número de baixo chama-se denominador. Significa em quantos pedaços o inteiro foi dividido, nesse caso, em 6 pedaços. O número de cima é o numerador. Ele indica as partes que forem tomadas do inteiro, que foi comida, que foi tirada ou que foi dada. Então aqui nós temos 1/6 da pizza, isto é, um pedaço de 6. Vamos à leitura do número fracionário. A fração também é chamada de número fracionário. Primeiro lemos o número de cima, que é o numerador, depois lemos o número de baixo, que é o denominador. O numerador se lê normalmente, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 11, 12. Já o denominador, fazemos uma leitura especial, inteiro, meio, terço, quarto, quinto e assim por diante. Sendo que a partir do 11, acrescentamos a palavra avos. 11 avos, 12 avos. Essa fração, portanto, lemos 1/7. Vamos ver se você aprendeu. Os números em vermelho, para você lembrar da leitura do denominador, que é uma leitura especial. Vamos lá? Primeira fração, fazemos a leitura primeiro do numerador, depois do denominador. Como é que ficaria? 2/3. Muito bem. Segunda fração, tempo, 1/6. Isso aí. E a última não vamos esquecer, que é 12. Temos que lembrar da palavrinha especial. Como fica? 4/12 avos. Nós temos aqui frações especiais, são chamadas de frações decimais, porque tem como base o 10. Então, 1/10, 10 vezes 10 é 100, 1/100, e 100 vezes 10 é 1000, 1/1000. E a representação em desenho? Como vamos representar 4/8 usando uma figura geométrica? Pode ser um círculo ou um quadrado. Se você escolher um círculo, vai precisar da ajuda de uma moeda, de uma tampa. Se escolher um quadrado, um retângulo, faça uso da régua. Então aqui nós vamos escolher um círculo. Primeiro nós vamos repartir esse círculo em 8 partes iguais. O denominador indica uma divisão. Então dividimos o inteiro em 8 pedaços iguais. E o numerador, ele indica as partes que foram tomadas do inteiro, comidas, retiradas. Então nós vamos pintar 4. Observando 4/8 significa também a metade de alguma coisa. Aqui no caso a metade da pizza ou de um bolo. Falando ainda de representação em desenho, começamos lá com o primeiro desenho. Ele está inteiro, portanto a fração fica assim, 1/1. A leitura 1 inteiro. Como ficaria a segunda fração? Ela foi dividida em 2 e foi pintado 1. Vamos lá? 1/2. Segunda fração, ela está dividida em 3 pedaços e foram pintados 2. 2/3. Próxima, 3/4. Seguinte, 4/6. Por quê? Porque ela foi repartida em 6 pedaços iguais e foram pintados 4. Última coluna, 1/3 o primeiro desenho. Segundo desenho, 1/5, porque ele está dividido em 5 e foi pintado 1. Próximo, 1/6. Fácil, não é? Aqui foi dividido em 5 e pintado 3. 3/5.
E a última fração também representa a metade, 2/4, porque foi repartido em 4 e foi tirado 2. Exatamente a metade, porque 2 é a metade de 4. Vamos relembrar o cálculo com fração de quantidade. 4/8 de 24 maçãs. Vamos imaginar que nós temos 24 maçãs e nós queremos separar 4/8 dessas maçãs. Então, primeiro, nós teríamos que dividir em 8 partes iguais. Vemos aqui, então, cada caixinha recebeu 3 maçãs. Por quê? Porque 24 dividido por 8 é 3. Continuando o cálculo, agora nós vamos separar 4 caixinhas. Fazendo o cálculo, 4 caixinhas com 3 maçãs, 3 vezes 4 é igual a 12. Ou seja, nós pegamos a quantidade, 24, dividimos por 8, que dá 3, multiplicamos por 4, resultado final, 12. Então, 4/8 de 24 maçãs são exatamente 12 maçãs. Vamos ver um exemplo com problema. Carla tinha 125 figurinhas e deu 2/5 das figuras para sua irmã Renata. Quantas figuras ela deu para Renata? Como nós faríamos esse cálculo lá no caderno? Nós pegaríamos a quantidade, 125, vamos separar em 5 partes iguais, primeiro fazer a divisão, 12 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, abaixo 5, 5 vezes 5, 25 para 25, 0. Uma parte das figuras é 25, mas nós queremos dar para a Renata 2 partes das figurinhas. 2 vezes 25, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então aqui nós temos o resultado final do nosso problema. Como ficaria a resposta, então? Carla deu 50 figurinhas para a Renata. Relembrando, primeiro dividimos pelo denominador e o resultado nós multiplicamos pelo numerador. Então vamos lá. Vocês já assistiram o vídeo? O que é fração? Existem diversas definições para frações, que são utilizadas de acordo com a necessidade didática do público-alvo. As mais usadas são uma fração. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Uma fração é um número racional. Um exemplo da apostila, nós vemos aqui, o número que sempre está acima será o numerador, e o que está abaixo, o denominador. Veja alguns exemplos de frações, como se lê as frações. 1 inteiro, ou 1 sobre 1, 1 meio ou metade, 1/4, 1/8. Observe que a parte de cima da fração é chamada de numerador, e também a parte que foi utilizada, e a parte de baixo é chamada de denominador, e a quantidade de parte que foi dividida em partes iguais. Responda a atividade da página 22, questão 1 e 2. Já na página 22, vocês têm uma instrução para responder as seguintes questões da página 23 e página 24. Na página 24, vocês vão responder somente até a 4ª questão, ok? Qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente ou mandem para o meu PV